Outra curiosidade aqui. Para a gente nomear o polígono, na apostila tem até alguns exemplos de nome de polígonos. Do polígono de 3 lados até o polígono de 10 lados. Se acontecer, é claro que a gente não tem obrigação de saber o nome de todos os polígonos, mas tem uma maneira da gente saber. Olha, polígonos. O que significa a palavra polígonos? Poli significa muitos. E gonos, muitos lados. Então, polígonos, muitos lados. É uma figura de muitos lados. Então, eu tenho um polígono de 20 lados. E eu quero descobrir o nome dele. Nossa, como que eu vou fazer isso? Eu nem sei qual que é o desenho dessa figura. Para a gente descobrir isso, todo polígono é formado por o final da palavra, que é esta, que significa lados, e o início dela vai ser o significado do número. Então, no caso aqui do triângulo, quando eu tenho 3, nós temos tri. Quando o meu time joga um campeonato e ganha esse campeonato 5 vezes, ele é o quê? Ele é pentacampeão, não é isso? Penta representa 5, tri representa 3. Quando esse time ganha na Copa do Mundo 6 vezes, ele é o quê? Hexacampeão. Então, juntando as palavras, um polígono de 6 lados, ele vai ser o quê? Hexágono. E um polígono de 5 lados, ele vai ser o quê? Pentágono. Então, a gente junta o número de lados, muitos lados. No caso aqui, polígonos, nós vamos pegar a abreviação do número de lado, do número, e acrescentar a palavra cono. Então, se a gente for lá no dicionário e procurar o significado de 20, nós vamos encontrar que é icosar. Icosar. Então, o polígono de 20 lados vai chamar icoságono. Icoságono. E um polígono de 10 lados? E se meu time fosse participar de um campeonato e ganhasse 10 vezes, ele seria o quê? Decacampeão. No caso dos polígonos, juntando aqui as palavras, um polígono de 10 lados, como que vai chamar? Decágono. É estranho a gente falar, gente, mas é assim mesmo, viu? Esses nomes. Um pouquinho estranho. Agora, nós vamos falar sobre as diagonais de um polígono. Para a gente poder falar de diagonal, este polígono precisa ser convexo. Então, por que ele precisa ser convexo, Ana Maria? Porque lembrando aqui, gente, o nosso polígono que não é convexo, ele tem o quê?
um de seus vértices apontando para dentro desse polígono. Então, não é possível a gente traçar as diagonais dele. Porque o que é uma diagonal? É um segmento de reta que a gente traça com extremidades em dois de seus vértices, não consecutivos. O que é consecutivo? Um seguido do outro. Então, eu vou desenhar aqui e explicar para vocês no desenho. Então, a diagonal de um polígono convexo. Primeira coisa, vamos desenhar aqui um polígono que seja convexo? Vou desenhar aqui. Gente, eu tô desenhando aqui sem régua para ir mais rápido, tá? Mas é bom a gente estar sempre usando a régua. Então, eu tenho aqui um polígono de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui um pentágono. Então, o que eu acabei de falar aqui? Que a diagonal é o segmento de reta com extremidades em dois vértices não consecutivos. Então, eu tenho aqui os vértices do meu polígono, que vai de A a E. Para os vértices não serem consecutivos, eles não podem ser um seguido do outro. Porque para eu traçar uma diagonal, se eu traçar o vértice de A até B, não vai ser diagonal, vai ser lado. Então, por isso que precisa ser dois vértices não consecutivos.